Quando você vai colocar uma quantidade grande de peso nessa eletrocalha, ela vai tender a deformar, né? Isso aqui não pode acontecer. Então, quanto maior for essa bitola aqui, ó, a gente vai observar que mais fina vai ser a minha eletrocalha. Se aqui, ao invés de ser 2 metros, se fosse 3 metros, veja que ele só vai conseguir suportar aí 6 quilos. Essa forma de especificação de eletrocalha que estaria incompleta, né? Então, quando a gente for precisar utilizar essa informação de cabos, é assim que a gente vai fazer. Sejam bem-vindos ao quadro Sala de Aula Conteúdos. Nesse espaço, nós vamos discutir sobre instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras e orçamentos. O episódio de hoje foi feito especialmente para ajudar profissionais que não sabem ou que têm dificuldades de especificar a espessura da eletrocalha que vai ser utilizada ali na instalação. Eu sou Lígia Matos e o tema do episódio de hoje é tudo o que você precisa saber sobre espessura de chapas de eletrocalha. Então vamos lá! Então, gente, iniciando aqui a nossa aula, vamos ver aqui o que a gente vai ver, qual que vai ser o escopo dessa aula, né? Primeiro, a gente vai aprender o que é esse parâmetro, né? O que é essa espessura da eletrocalha, o que ela influencia, quais são os padrões existentes no mercado, qual é a relação entre a chapa, o espaçamento dos suportes e o peso que ela consegue ali suportar, e como eu defino a chapa de uma eletrocalha, né? No final de tudo, a gente vai fazer um exemplo prático para a gente ver toda a aplicação do conhecimento que a gente vai estar adquirindo aqui no decorrer dessa aula. Então, seguindo. Bom, que parâmetro é esse? Gente, a chapa da eletrocalha, ela não é nada mais nada menos que a espessura da eletrocalha. A espessura mesmo, a grossura ali da parede do material que a eletrocalha foi fabricada ali. Então, o que influencia aí esse parâmetro? Para que a gente precisa estar conhecendo, estar sabendo como aplicar esse conhecimento de espessura de chapa? Para trazer aqui a importância desse parâmetro, eu trouxe aqui ó, uma foto de um folheto de um fabricante, do fabricante Elecon, em que ele mostra quais são as informações da eletrocalha que você deve informar na hora de solicitar uma eletrocalha para compra. Então, o que ele pede aqui? Ó? Que você fale se ela, o modelo, né? Se vai querer que ela seja... Então, o que ele pede aqui? Ó? Ele pede que você informe o modelo, se é perfurada ou lisa, a medida da base da altura, qual que é o tipo da aba, né? Se é com virola ou sem virola, se você vai querer com tampa e também o acabamento, né? Se você quer com galvanização a fogo, com galvanização eletrolítica ou mesmo se ela é de alumínio ou inox. E por fim, o que ele pede? Pede aqui que você informe a espessura da chapa da eletrocalha. Então, veja que para você comprar uma eletrocalha, você precisa saber desse parâmetro aqui, né? Você precisa informar ali para o vendedor, para quem quer que você vá solicitar essa eletrocalha, você precisa informar qual é a espessura da chapa solicitada ali. Só que isso aqui também ele acaba se tornando um erro comum em projetos, né? Muitos projetistas acabam colocando as informações da eletrocalha até esse ponto 5 aqui. E às vezes até o ponto 5 ele vê um pouco errado, né? Que a pessoa coloca lá só assim, eletrocalha galvanizado. Mas e aí? É a fogo ou é a frio, né? É a fogo ou é eletrolítica? Não informa. Então, isso daqui é uma coisa que acaba atrapalhando na fluidez do andamento das etapas em que uma instalação elétrica precisa seguir, desde o projeto até o orçamento ali do projeto, até a finalização com a obra, né? Com a compra dos materiais e instalação dos materiais. Então, esse detalhezinho aqui, ele já começa a dar uma travada aí na hora do orçamentista orçar a obra e na hora de quem está ali na linha de frente executar a obra, né? Porque precisa dessa informação aqui para você instalar, para você comprar a eletrocalha, para você instalar.
tá? Então, atenção projetistas, cuidado com esse detalhe aqui. Então, gente, só trazendo aqui um pouco mais de realidade, esse daqui seria a forma comum que a gente vê nos projetos, né? Essa forma de especificação de eletrocalha que estaria incompleta, né? Eletrocalha lisa galvanizada, tampa, né? Com tampa aqui seria. Mas aí tá faltando aqui especificar qual que é a chapa, qual que é a espessura da chapa e se ela é galvanizada a fogo ou se é galvanizada eletrolítica, né? Então, tipo assim, um ponto de atenção para quem lida com projetos aí, não deixar de colocar essa informação, que ela é importante para as próximas etapas aí do fluxo para que a instalação saia do papel e vire aí um orçamento e depois vire uma obra, tá? Então, essa aqui é informação importante. Voltando aqui, gente, para esse folheto, a gente vai ver que, bem aqui nas opções que o nosso folheto aqui traz para a gente, né? Ele mostra que a espessura da chapa 22 e entre parênteses ele coloca um número. Depois ele coloca aqui o número 20 e outro número entre parênteses 18 e 1,25, mas aí o que é isso, né? O que esse folheto está trazendo aqui de informação para a gente? Aqui ele está trazendo quais são as chapas que esse fabricante tem disponível para que a pessoa possa fazer a solicitação, né? Então ele disponibiliza eletrocalhas nas chapas 22, 20, 18, 16, 14 e 12, tá? Esse daqui, essa grade de chapa aqui, né, é a mais comum para eletrocalhas, tá? A gente vai ver aqui, ó, quais são os padrões de chapas existentes no mercado, né? Então aqui, gente, a gente vai ter essa tabela que vai trazer quais são as espessuras de chapa padrão existentes no mercado. Essas espessuras, elas seguem as normas da BNT, MSG e USG, tá? A BNT, a espessura determinada pela BNT foi baseada aí na MSG e USG. O que são essas duas normas aqui? A USG é a United States Gauge, é uma norma americana que ela vai estar identificando aí as espessuras de chapas que são normalizadas nos Estados Unidos e que também são reconhecidos no mercado mundial, tá? E a MSG, que é essa daqui, ó, ela é a Manufacturing Standard Gauge, que também é uma norma que faz referência aí a espessuras de chapas. Ela é utilizada no mercado americano e também mundialmente. Ela é muito similar à USG. No final das contas, essas duas aí vai falar da mesma coisa, né? As espessuras determinadas por essas normas são muito próximas, tá? São muito parecidas. Alguns fabricantes vão seguir a USG, outros a MSG, tá? E a ABNT é baseada nas duas. Então, vejam que pode haver essa modificação aí, essa pequena variação de espessura. Por exemplo, se eu estou aqui falando da espessura de chapa 14, na BNT vai indicar que a chapa 14 ela vai ter uma parede de espessura 2 milímetros. Se o meu fabricante estiver seguindo a norma USG, essa espessura da chapa dele vai ter aqui 1,98 milímetros. É só uma pequena variação, eu só estou trazendo isso daqui para vocês, porque isso aqui tem no catálogo e isso aqui vocês podem encontrar por aí no dia a dia do trabalho de vocês. E é importante entender o que são essas nomenclaturazinhas aqui, né? MSG, USG, o que é essa bitola aqui. Então, só para que fique entendido como que funciona. Uma coisa também que é importante de entender é que quando a gente vai comprar a eletrocalha, é essa nomenclatura aqui que a gente utiliza. Ah, eu quero eletrocalha chapa 14, eu quero eletrocalha chapa 18. Então, é desse jeito aqui que a gente escreve na hora que a gente vai fazer uma solicitação ou vai fazer uma especificação desse material em alguma etapa do projeto, né? Por exemplo, na legenda ou na documentação ali de memorial, ou mesmo construir uma lista de materiais. Então, é essa daqui a nomenclatura que a gente utiliza. A gente não fica utilizando essas indicações aqui em milímetros da chapa, tá? Em projetos ou no decorrer aí das especificações de materiais nas etapas que a instalação leva até ela ficar pronta. Então, quanto maior for essa bitola aqui, ó, a gente vai observar que mais fina vai ser a minha eletrocalha.
Veja que a bitola 12, ela vai ter aqui, ó, uma espessura de 2,78 milímetros. Já uma espessura de 20, né, bitola 20, vai ter uma espessura de 0,95. Então, a gente vê que, enquanto que a bitola cresce, quanto maior for esse número aqui, mais fina vai ser a parede da minha eletrocalha. Tá? Beleza, gente. A gente utiliza essa nomenclatura de espessura de chapas não só para se referir à eletrocalha, mas também a outros materiais elétricos, como, por exemplo, quadros elétricos, leitos, né? Então, existem diversos materiais aí nas instalações elétricas que a gente vai precisar especificar ou que a gente vai ser comum de encontrar especificações desses materiais indicando a chapa dele. Para eletrocalhas, a gente vai estar tendo aqui, ó, como padrão, as chapas 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Essas aqui são as mais comuns para estar sendo utilizada para eletrocalhas, tá? Que nem eu falei, essas outras aqui, elas podem estar sendo utilizadas para outros materiais, né? Que ele está só dando uma referência dessas tabelas de espessuras que são padrões no mercado, tá? Então, ó, só para comprovar isso que eu acabei de falar, bem aqui nesse folheto da Elecom, que a gente estava vendo agora há pouco, aqui nas espessuras de chapa de eletrocalha, o que ele deixa aqui disponível? Ó, as chapas 22, 20, 18, 16, 14 e 12. Tá? Todos os fabricantes fazem todas essas chapas? Não. Isso é uma coisa que você precisa consultar aí com seu fornecedor, tá? Mas essas aqui são bem corriqueiras, né? Bem padrões aí de serem encontradas no mercado. Bom, e quais são os fatores que influenciam na espessura da eletrocalha? Bom, quando a gente vai pensar em especificar qual é a espessura de uma eletrocalha, a gente vai levar em consideração dois fatores. O primeiro é a durabilidade e o segundo é o peso. Quando a gente leva em consideração a durabilidade, a gente está falando aqui de resistência à corrosão. Quanto maior for a espessura dessa eletrocalha, maior vai ser a resistência dela contra a corrosão. Tá? Tem outros fatores que influenciam isso também, o acabamento da eletrocalha é um deles, se ela é galvanizada a fogo ou se ela é galvanizada eletrolítica, mas no geral, quanto maior for a espessura dessa eletrocalha, maior vai ser a sua resistência contra corrosão, tá? E o segundo fator que a gente viu foi o peso, né? Então a eletrocalha ela é um dispositivo mecânico da instalação elétrica. Eletricamente ela não tem função nenhuma, né? A função da eletrocalha é simplesmente suportar os cabos e conduzir eles de um ponto a outro da instalação. E não só isso, mas também é comum a gente fixar diversos outros componentes da instalação na eletrocalha, por exemplo, luminárias, né? Ou mesmo quando a gente vê aí em supermercados, né, tem sistema de som, e as caixinhas ali de saída de som, elas são fixadas na eletrocalha. A gente também utiliza a fixação de caixas de passagem metálica. Então, assim, uma série de outros componentes a gente vai pendurando ali na nossa eletrocalha para compor a instalação daquele ambiente, né, daquele empreendimento. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Se a gente tem poucos cabos, vamos estar aí precisando de uma eletrocalha não tão grossa. Se a gente tem muitos cabos e cabos pesados, né, a gente vê que aqui aparentemente são cabos alimentadores, a gente vai estar precisando de uma eletrocalha aí mais firme, né? Isso porque quando você vai colocar uma quantidade grande de peso nessa eletrocalha, ela vai tender a deformar, né? Isso aqui não pode acontecer, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter em relação ao quanto de peso a eletrocalha selecionada para aquela instalação é capaz de suportar, tá? Para que isso aqui não aconteça, tá? Essa deformação aqui, ó. Quanto maior for a espessura, maior também será o preço dessa eletrocalha. Então, por isso que a gente tem que calibrar e fazer com que essa eletrocalha tenha a menor espessura possível nesse projeto, que atenda ali as condições necessárias para o projeto, mas que também atenda ali as condições financeiras do projeto, né? Que a gente não esteja sugerindo eletrocalhas mais grossas, que vão demandar um maior recurso, né? Vão demandar um maior custo, mas que não tem necessidade nenhuma para aquela situação. Então, são coisas aí que a gente precisa observar
na nossa instalação, na hora que a gente vai especificar a espessura da eletrocalha, tá? E aí, uma coisa importantíssima que a gente precisa entender é a relação entre a espessura da chapa da eletrocalha, o espaçamento entre os suportes, né? E levando em consideração esses dois fatores, qual é o peso que essa eletrocalha vai conseguir suportar. Então, gente, basicamente, como eu estava falando, a eletrocalha ela é um dispositivo mecânico, né? Então, ela vai reagir a ações mecânicas. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui, onde tem esses dois triângulos aqui, aqui é onde está sendo feita a fixação do suporte da eletrocalha, tá? Que é aquele elemento que a gente usa para prender a eletrocalha ali no teto, né? Seja em uma estrutura metálica, né? Onde a gente tem um teto que vai ter aí uma estrutura metálica, ou seja, em uma estrutura de alvenaria, né? Ou quando a gente tem aí uma laje, por exemplo. Então, onde tem esses triângulos aqui é onde eu vou estar prendendo essa eletrocalha no teto, tá? Então aqui, nesses pontos, a gente vai estar fazendo uma força para cima, né? Para segurar essa eletrocalha aqui nesse teto. Ao mesmo tempo que todo o peso que vai estar sobre a eletrocalha, né? Seja com os dispositivos que a gente está pendurando ali, por exemplo, a fixação de uma lâmpada aqui ou de algum outro dispositivo que faça parte da instalação, mas que precise estar fixado à eletrocalha, ou mesmo com a passagem de cabos aqui pela eletrocalha, né? Então, tudo que venha fazer peso na eletrocalha vai estar fazendo aqui uma força para baixo, tá? Enquanto que os suportes fazem aqui uma força pontual para cima, tá? Então, quando isso daqui está desproporcional, né? A resistência mecânica da eletrocalha não é suficiente para compor tudo que ela está abrigando ali no seu corpo, né? E ainda o espaçamento entre essas fixações está grande, aí vai começar a ter o que a gente não quer, que é aquela deformação aqui, né? Vai começar a ter aquela deformação. Essa força feita aqui para baixo, ela está muito maior do que a força feita aqui para cima, causando essa deformação da eletrocalha, tá? Então, só para que a gente entenda essa relação entre a eletrocalha e o espaçamento do suporte. Para eu evitar que isso aconteça, o que eu posso fazer? Ou eu vou aumentar a espessura da minha eletrocalha para que ela fique mais resistente, né, para que ela consiga suportar mais peso, ou eu vou diminuir o espaçamento entre os suportes. Vamos supor que esses dois triângulos estejam aí 3 metros de distância, estejam aí 2 metros de distância. Então, eu colocaria aqui um triângulozinho, né, digamos, um novo suporte a cada 1 metro, ou a cada 1,5 metro, né, dependendo aí do peso. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre essa relação. Mas é só para que fique claro essa ideia, tá? Que essa escolha aqui, ela vem a partir de uma análise mecânica, tá? Então, só para exemplificar aqui de uma forma prática, né? A gente já até viu essa figura, mas aqui a gente tem uma luminária pesada aqui fazendo força para baixo e os apoios fazendo aqui a força para cima. E uma eletrocalha aqui com uma determinada espessura, que a gente não está especificando aqui, mas a gente está vendo que essa espessura ela não está sendo suficiente para suportar o peso dessa eletrocalha, utilizando esses apoios, né, esses suportes nesse distanciamento aqui. Tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui para resolver? Ou a gente escolhe uma eletrocalha com a espessura mais grossa, que vai ter aqui uma resistência mecânica maior, ou a gente diminui o espaçamento entre os apoios, tá? Eu colocaria aqui um apoio aqui no meio, um outro apoio aqui. Isso daqui é só para exemplificar a ideia, tá, gente? Mas isso aqui não é feito de forma intuitiva, não, tá? Tem que consultar aí as tabelas dos fabricantes, tá? Para isso é que a gente vai dar uma olhada agora nos catálogos da Legrand, um catálogo de cabos, para que a gente possa entender como é que a gente faz isso na prática, né? Para a gente dar uma entendida aí mais de perto como que os fabricantes informam isso para a gente nos seus catálogos e como é que a gente vai interpretar essas informações para que a gente, na hora que está ali fazendo a análise do projeto, saiba o que fazer, tá? Então, gente, aqui a gente vai ter um catálogo da Legrand.
em que a gente vai estar tendo aqui nessa tabelinha aqui, ó, informações acerca dessa relação que a gente está falando aqui nesse momento, né? Aqui, ó, ele vai estar falando do perfilado, né? Então aqui vai ter as dimensões do perfilado, 38 por 38, qual que é a chapa, 18, e aqui vai ter, ó, qual é o peso, qual é o peso que esse perfilado vai suportar de acordo com a distância entre os apoios, né? Os apoios são aqui o suporte da eletrocalha, né? As fixações da eletrocalha. Então, veja que aqui, ó, se você está utilizando uma eletrocalha, né, um perfilado em chapa 18, e os seus apoios aqui, ó, eles estão colocados a uma distância de 2 metros, né? Deixa eu até desenhar aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó, situação 1, a gente tem a distância entre os apoios de 2 metros, tá? Utilizando aqui a chapa 18, com espaçamento até 2 metros, a gente consegue fazer, né? A gente tem uma resistência dessa eletrocalha, ela consegue suportar até 17 quilos. Então, a gente pode colocar coisa aqui nela, nesse perfilado aqui, até 17 quilos, que nesse distanciamento aqui de apoios e nessa espessura de chapa, ele vai suportar legal, sem sofrer nenhuma deformação, tá? Então, a gente pode fazer isso com segurança. E veja o quanto que cai a resistência dele, né? O quão menos peso ele consegue suportar sem deformar se a gente aumenta a espessura ou se a gente aumenta o distanciamento entre os apoios para 3 metros, né? Se aqui, ao invés de ser 2 metros, se fosse 3 metros, veja que ele só vai conseguir suportar aí 6 quilos, né? Veja que cai para menos da metade. Essa resistência aqui da eletrocalha, essa capacidade de suportar o peso fixado a ela ali, né? Então veja que cai para 6 quilos. Veja o quanto que isso é impactante, né? Se você não vai ter, então, muitas coisas ali penduradas nesse perfilado, se é um trecho ali que só tem cabos, né? Tem pouquíssimas coisas, aí você pode colocar aí um espaçamento dos apoios maior sem nenhum problema. Porém, se você vai ter aqui luminárias, né? Muitas luminárias. Imagina uma fileira de luminárias ali fazendo peso sobre uma eletrocalha ou sobre um perfilado, né? É bastante peso. Então, isso é uma coisa para a gente ficar sempre muito atento, né? E agora a gente vai estar vendo aqui, ó, se essa eletrocalha fosse de 20, né? Se ela fosse mais fina, né, do que essa aqui que a gente acabou de ver. Veja que, tendo os apoios espaçados a 2 metros, ela vai conseguir suportar aí até 13 quilos no seu corpo aqui, né? Ela vai conseguir suportar até 13 quilos. Já se a gente coloca esses apoios aqui, né, a uma distância de 3 metros, a gente vai ver que ela vai conseguir suportar apenas 4,5 kg, tá? E se ela tiver aqui uma espessura de 22, né, ou seja, mais fina ainda, a gente vai ver que com o distanciamento entre os apoios de 2 metros, ela vai conseguir suportar 11 quilos, e se o distanciamento entre os apoios for 3 metros, ela vai conseguir suportar 4 quilos, tá? Só para ilustrar aqui um pouco melhor, eu também vou mostrar para vocês nesse catálogo aqui, ó. Nesse catálogo aqui a gente vai ter, ó, a tabela de cargas para a chapa 14, tá? Então, ó, se a gente tem aqui uma eletrocalha 150 para 100 e a gente utiliza apoios a cada 1,5 m, né, a distância aqui entre os suportes, ó. Se a gente utiliza a cada 1,5 m o suporte, essa eletrocalha aqui ela vai suportar até 160 quilos. Quilograma força, tá?
ela vai suportar até 160 kgf. Já se ela tem um espaçamento de suportes aí a cada 2 metros, ela vai estar suportando 125 kgf. E se ela está aqui com espaçamento a cada 3 metros, a cada 3 metros, ela vai estar suportando aqui 105 kgf, tá? Então, veja que essa eletrocalha aqui é uma chapa 14, né? Uma chapa muito grossa, é uma chapa bem forte, utilizada aí em ambientes onde a gente vai ter muitos cabos e cabos pesados aí na instalação. Ou também é comum da gente ver esse tipo de solicitação em empreendimentos onde a gente vai ter aí uma intenção de ter uma grande vida útil dessa instalação. E agora, gente, a gente vai dar uma passada aqui no catálogo de cabos, para a gente ver como é que a gente vê qual é o peso dos cabos, tá? Passar aqui. Então, aqui, ó, a gente pegando esse cabo aqui, HEPR de 1 kV, vamos ver aqui onde é no catálogo de cabos que a gente vai encontrar essa informação do peso do cabo, tá? Bem aqui vai estar informando qual é o peso líquido em quilos por 100 metros. Só que para cabo a gente vai precisar dessa informação aqui em quilo por metro, tá? Então a gente vai pegar essa dimensão que ele dá aqui, ó, e vai dividir por 100 para a gente ver qual é o peso em quilo por metro, tá? Para a gente conseguir usar essa informação em uma situação prática, tá? Então veja que aqui, ó, essa tabela aqui, ela é para cabos com mais de uma via, né? São cabos multipolares. Ó, veja que aqui é 2 cabos de 16, 2 de 25, 3 de 1,5, 3 de 2,5. Então são cabos multipolares. Aqui, ó, se a gente fosse pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar aqui um exemplinho aqui, ó, pra gente fazer. Como que a gente ia saber qual é o peso em quilo por metro desse cabo? Pegando esse exemplo aqui, ó, desse cabo aqui, 2 vias de 6 milímetros quadrados. Como que eu vou saber qual que é o peso em quilo por metro? Eu vou simplesmente pegar esse valor que ele está me dando aqui, ó, 20,59, e vou dividir por 100. Pronto, o peso desse cabo é 0,259 quilos por metro, tá? Então, quando a gente vai especificar a espessura de uma eletrocalha, que a gente vai precisar verificar ali a quantidade de circuitos que está passando ali, a quantidade de cabos que está passando ali, a gente precisa fazer o somatório da quantidade de cabos. Então, quando a gente for precisar utilizar essa informação de cabos, é assim que a gente vai fazer, tá? Sempre trazer esse valor aqui para quilo por metro. Tem catálogo que vai trazer isso aqui em quilo por quilômetro, em quilo por 100 metros, que é o caso desse. Tem alguns que já trazem em quilo por metro, mas aí é muito simples, só fazer essa conversão básica aqui, tá? Então, beleza, gente. Aqui é o que eu tinha para mostrar para vocês em relação ao catálogo de cabos. É só mesmo ver onde é que você vai encontrar essa informação de peso aqui de cabos, tá? Para a gente definir qual que é a espessura da eletrocalha. Beleza? Então, voltando aqui, ó. Agora a gente está pronto para fazer um exemplo de aplicação, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai especificar a espessura de uma eletrocalha que vai transportar 15 circuitos monofásicos, fase, neutro, terra, tá? São circuitos terminais, tá? Cabos de 750 volts. E a gente vai fazer esse exemplo aqui agora. Então, para isso, o que a gente precisa fazer, gente? Bom, ali na definição do exemplo, eu acabei esquecendo de falar qual que era a seção dos cabos, né? Vamos considerar aqui que são cabos de 2,5, tá? Então, a gente vai aí precisar especificar uma eletrocalha, a espessura de uma eletrocalha, para conduzir, né, para suportar
15 circuitos monofásicos de 2,5, tá? Se o circuito é monofásico, quantos cabos vai ter por circuito? São 3, né? Vai ser o fase, mais neutro, mais terra, para cada circuito. Então, se são 15 circuitos, eu vou fazer 15 vezes 3, para eu saber quantos cabos vai ter nesse trecho, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 3, 45. Então, são 45 cabos. E qual é o peso desses cabos? São cabos que vai ter 3 quilos por 100 metros. Então, a gente vai ter aqui 3 dividido para 100, né? Para a gente ter aí a nossa unidade de medida em quilos por metro. E vai ter que cada cabo vai ter 0,03 quilos por metro. Eu vou pegar esse valor e eu vou fazer ele vezes 45, que é o número de cabos que a gente viu. Então, esse trecho aqui, ó, ele vai pesar 1,35 quilos por metro, tá? Isso daqui é o quanto essa quantidade de cabos vai fazer peso em cima dessa eletrocalha. Agora a gente vai lá olhar a nossa tabelinha. Vamos ver aqui nessa aqui de perfilado, tá mais fácil de ver. Nessa daqui, ó, a gente viu que se a gente utilizar uma chapa 18, vai suportar 17 quilos. Para nossa situação aqui é muito, né? Então, será que eu posso usar uma chapa 20? Posso. Posso usar uma chapa 20, nesse caso aqui. Com espaçamento de suportes a cada 3 metros, tá? Para essa situação aqui, ó. Tá? De eu ter esses 15 circuitos monofásicos de 2,5, tá? Então, estaria correto, eu poderia estar utilizando aqui uma chapa 20 com o espaçamento entre os apoios a cada 3 metros? Sim, pelo meu cálculo aqui eu vi que é 1,35 quilos por metro, que vai fazer de peso essa quantidade de cabos. E eu vi aqui que na minha infraestrutura aqui, ó, se eu distanciar os meus suportes a cada 3 metros, eu vou conseguir aí ter uma disponibilidade de carga de até 4,5 kg, né? A minha eletrocalha aí consegue suportar o meu perfilado. Então é isso, gente. É dessa forma que a gente faz essa especificação da espessura da eletrocalha ou do perfilado, né? São esses os parâmetros que a gente tem que ficar atento, né? Qual é o espaçamento entre os suportes e qual é a quantidade de peso que essa infraestrutura vai precisar suportar, tá? Se vai ter outros elementos aí fixados a ela. É importante lembrar que aqui no nosso exemplo a gente leva em consideração somente cabos, mas se de repente for ter aí luminárias fixadas nessa infraestrutura, a gente tem que somar ali na nossa continha, né? Além de pegar a quantidade de cabos, também somar ali com a quantidade de luminárias, o peso dessas luminárias, para que a gente tenha o valor total do peso por metro que essa eletrocalha vai precisar suportar e com isso eu consiga colocar uma espessura adequada para a minha situação, tá bom? Então, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.